Oi, meus amores, vamos terminar a nossa aula agora de nosso livro, né? Fechar o nosso livro de matemática. Página 109, para conectar, falando um pouco ainda sobre o dinheiro, tá? Vou ler agora um pouco da história do dinheiro para vocês, ó. Tá? Vamos acompanhar a leitura aí. Há muitos anos, quando ainda não havia o dinheiro, as pessoas trocavam algumas mercadorias que tinham por outras de que necessitavam. Eram troca de mercadorias, né? Porque ainda não existia o dinheiro. Esse tipo de troca chama-se escambo. Por exemplo, eu tenho um saco de feijão, mas eu não tenho arroz, eu quero trocar por arroz. Aí eu troco o meu saco de feijão por uma outra pessoa que tem um saco de arroz. Então, antigamente era assim, era troca, né? E essa troca se chamava-se escambo, tá? Com o passar do tempo, surgiu o dinheiro, que inicialmente eram apenas moedas de metal. As cédulas de papel, com os valores impressos, começaram a ser utilizadas em nosso país somente depois da criação do Banco do Brasil, por Dom João VI, em 1808. Hoje em dia, o dinheiro do sistema monetário brasileiro chama-se real, né? Nosso dinheiro hoje, que a gente conhece, chama-se real. Mas desde 1942 até hoje, já existiram outros nomes. Veja, aí aqui tem os exemplos e os desenhos, né? Bem legal. O primeiro aí, cruzeiro, era chamado cruzeiro. 1942, depois continuou cruzeiro, só que cruzeiro novo, 1967, cruzeiro 1970, cruzado 1986, cruzado novo 1989, depois cruzeiro 1990, cruzeiro real 1993, e aí o que a gente conhece hoje, que é o real, primeira família, 1994, aqui, né? Começou aqui o real. E aí depois, real, segunda família, em 2010, e ainda, né, circula essa aqui também. E a nota de 20, real, segunda família, 2012, tá? E tá assim, o símbolo que usamos para indicar o real é o R maiúsculo e o cifrão, né? Tá bem aqui, escrito aqui, ó. Tá? Na próxima página, explore, página 110. Suponha, né, que duas pessoas, no tempo em que ainda não existia o dinheiro, estivessem tentando realizar um escambo, ou seja, uma troca. Uma pessoa que tinha 4 sacos de arroz ofereceu para outra em troca de 2 ovelhas, ou seja, 4 sacos de arroz por 2 ovelhas. Mas a outra pessoa só tinha uma ovelha, não tinha 2, ela só tinha uma. Quantos sacos de arroz a primeira pessoa pode oferecer à outra em troca da única ovelha que ela tem, para que a troca seja justa? Bom, só a gente pensar. Ela queria trocar 4 sacos de arroz por 2 ovelhas, mas na verdade a pessoa só tem uma ovelha. Então, quantos sacos de arroz essa pessoa pode dar em troca de uma ovelha? Muito fácil, né? Se eram 4 sacos por 2 ovelhas, então 2 sacos de arroz por uma ovelha, não é isso? Só que ela só tem uma ovelha. Então, 2 sacos de arroz que ela vai trocar em troca de uma ovelha. Então, vai ser uma troca justa, né? Número 2. Imagine que uma pessoa, no tempo em que só havia as moedas, foi a um mercado que só podia pagar com moedas de ouro ou de prata. Mas atenção, nesse mercado, o pagamento com uma moeda de ouro equivale ao pagamento de 3 moedas de prata. Vamos dizer que ouro vale muito mais que prata, né? Então, vamos dizer que eu não tenho moeda de ouro para pagar e só de prata. Então, algo que eu iria comprar com uma moeda só de ouro, eu tenho que dar 3 de prata, tá? Para bater o mesmo valor do que uma moedinha de ouro. Então, quantas moedas de prata eram necessárias nesse mercado para pagar uma conta
cujo total eram 3 moedas de ouro. Só pensar. Cada uma moeda de ouro equivale a 3 moedas de prata. Nesse caso aqui, é uma conta que se pagou com 3 moedas de ouro. É só eu pensar. Em cada moeda de ouro, 3 de prata. Então, 3, 3, 3. Dá quanto? 3 mais 3 mais 3. Vai dar quanto esse total? Número 3. Quantas cédulas de R$50 formam R$1.000? E aí é só vocês fazerem a conta, né, gente? E aqui amplie, número 4. Bem legal essa atividade número 4. Qual era o nome do dinheiro que circulava no Brasil quando você nasceu? E quando seus familiares nasceram? Então, você vai perguntar aí para mamãe, para papai, para titia, para vovó, para tivô, quem estiver aí próximo de você. Primeiro o seu. Quando você nasceu, qual é o nome do dinheiro que circula, né? Era o real, era o cruzado? Aí vocês vão colocar, o seu nascimento é o real. Da sua mamãe e do seu papai, era o real, era o cruzado, era o cruzeiro, do seu avô, tá? Aí vocês só vão colocar, tá bom? É bom que faz uma pesquisa aí, né? Junto com a sua família. Na próxima página, 111, tá assim. Tem aqui um diálogo aqui, ó, entre a avó e a netinha. Aí a avó fala assim, essa blusa custa 30 réis. Aí a netinha fala assim, não, vó, a blusa custa 30 reais. Aí a avó responde, obrigada, é que quando eu nasci, nosso dinheiro tinha outro nome. Você sabia que fabricar o dinheiro custa dinheiro? Sim. A produção de cédulas utiliza papel e tintas especiais para evitar as falsificações e as moedas são fabricadas com aço. Devemos conservar as cédulas e as moedas de nosso dinheiro seguindo alguns cuidados. Organize as letras em cada item e descubra 3 atitudes que ajudam a conservar as cédulas do nosso dinheiro. E aí as palavrinhas aqui estão embaralhadas, né? E vocês vão organizar e vão descobrir quais são esses 3 cuidados que a gente tem que ter com o nosso dinheiro, tá bom? E é isso, e assim a gente termina a nossa apostila de matemática, tá? Beijo, qualquer dúvida chama a tia.